Leo Huberman. 3. História da riqueza do homem. Capítulo 8. Homem rico. Quando o presidente dos Estados Unidos, às 13h10 da tarde de 31 de janeiro de 1934, assinou uma proclamação decretando que o número de grãos de ouro num dólar fosse reduzido de 25,8 para 15,5 por 21, estava seguindo um velho costume espanhol. Era também um velho costume inglês, francês e alemão. A desvalorização da moeda é um recurso que tem séculos de idade. Os reis da Idade Média, que desejavam ter o dom de Midas, de transformar tudo em ouro, recorriam à desvalorização da moeda como substitutivo adequado para conseguir dinheiro. Quando o presidente Roosevelt reduziu a percentagem de ouro do dólar, seu objetivo primordial foi o de elevar os preços. O fato de que essa redução tivesse dado ao Tesouro dos Estados Unidos um lucro de cerca de 2 bilhões e 150 milhões de dólares foi apenas incidental. Para os reis da Idade Média, porém, o objetivo principal era o lucro. Não queriam elevar os preços, mas estes se elevavam a si mesmo, devido à desvalorização. O que significa a desvalorização da moeda, e como provoca lucro imediato para o soberano e aumento dos níveis de preço. A desvalorização significa simplesmente menor quantidade de ouro ou prata nas moedas. Quando o rei determinava que a prata antes empregada em uma moeda fosse dividida por duas, com o acréscimo de um metal de base ou sem valor, tinha duas moedas ao invés de uma. Nominalmente, o valor era o mesmo. A moeda continuava a ser chamada coroa, libra, mas na prática seu valor era de apenas a metade do valor anterior. Ora, se 12 ovos são trocados habitualmente por um pedaço de pão, não devemos esperar continuar a receber um pedaço do mesmo tamanho, se oferecermos apenas 6 ovos, mesmo que chamemos a essa meia dúzia de dúzia inteira. Da mesma forma, não seria possível continuar recebendo pelo dinheiro desvalorizado o mesmo que se recebia antes pelo dinheiro antigo mais forte. A prata nele contida era menor, portanto o pedaço de pão dado em troca teria de ser menor também. O valor das moedas em circulação dependia do valor de seu conteúdo metálico, e assim, quanto menos ouro ou prata houvesse numa moeda, tanto menor o seu valor, apesar de continuar a ter o mesmo nome. Dizer que a moeda valia menos é dizer simplesmente que ela compra menos coisa. Em outras palavras, os preços sobem. Tudo que os reis viam, porém, era o lucro imediato que lhes advinha da desvalorização da moeda. A verdade, porém, é que quando o dinheiro se modifica de valor o comércio é afetado. Quando os preços se elevam, os pobres e os que têm renda fixa são prejudicados. Isso podia ter pouca importância para o rei, mas era fundamental para alguns de seus súditos. A maioria das pessoas, frequentemente até mesmo o rei, não via essa ligação entre a desvalorização da moeda e a elevação dos preços. Mas houve quem visse. Depois de 17 modificações no valor das moedas de prata, na França, no período de também 17 meses, de outubro de 1358 a março de 1360, escrevia um parisiense. Em consequência da taxa excessiva das moedas de ouro e prata, mercadorias, alimentos e outros artigos de que todos necessitam para consumo tornaram-se tão caros que as pessoas comuns não têm como viver. Nicholas Oresme, bispo de Lisieux em 1377, escreveu um livro famoso sobre o dinheiro, mostrando que a desvalorização da moeda, fonte de lucro temporário para o rei, de certa forma era um roubo ao povo. As medidas do trigo, vinho e outras coisas menos importantes são frequentemente marcadas com selo público do rei, e se alguém as fraudar, é considerado como falsificador infame. Da mesma forma, as inscrições colocadas numa moeda indicam a exatidão de seu peso e qualidade. Quem, portanto, terá confiança num príncipe que diminua o peso ou a qualidade do dinheiro que tem seu próprio selo? Há 3 modos, na minha opinião, pelos quais é possível obter lucros com dinheiro, além de seu uso natural. O primeiro é a arte da troca, a guarda ou movimentação do dinheiro. O segundo é a usura. E o terceiro é a alteração do dinheiro.
O primeiro é vil, o segundo é mau e o terceiro é pior ainda. Richard Cantillon, cidadão inglês, escrevendo quase 400 anos depois, resumiu claramente o efeito que tem sobre os preços a desvalorização da moeda. A história de todos os tempos mostra que, quando os príncipes desvalorizaram seu dinheiro, conservando-lhe porém o valor nominal, todas as matérias-primas e produtos manufaturados tiveram seus preços aumentados proporcionalmente a um menor valor da moeda. O leitor provavelmente conhece o nome de Copérnico como sendo o grande cientista que primeiro formulou, em 1530, a teoria de que a Terra gira em torno do Sol. Mas Copérnico foi também um estudioso das questões do dinheiro. Advogava a modificação do sistema monetário do seu país, a Polônia. Percebia que muitas moedas diferentes constituíam um obstáculo ao comércio, e por isso defendia a adoção de um sistema monetário unificado, ao invés de se permitir que qualquer baronete fundisse suas próprias moedas. E, acima de tudo, defendia a estabilização do dinheiro. Por inúmeras que sejam as desgraças que habitualmente levam à decadência aos reinados, principados e repúblicas, as quatro principais são, na minha opinião, as lutas, as pestes, a terra estéril e a deterioração do dinheiro. Algumas das principais razões da oposição desses estudiosos à desvalorização do dinheiro foram assim resumidas por Oresme. É escandaloso e desonroso para um príncipe permitir que o dinheiro do seu reino não tenha valor fixo, flutuando dia a dia. Em consequência dessas alterações, as pessoas ficam frequentemente sem saber quanto vale uma moeda de ouro ou prata, de forma que têm de discutir tanto sobre o seu dinheiro como sobre seus salários, o que é contrário à natureza. E o que devia ser tido como certo se torna incerto e confuso. O total de ouro e prata de um reino decresce em consequência de tais alterações e reduções e, apesar das precauções, são levados para lugares onde tem maior valor. Assim, a oferta do material para o dinheiro decresce nos países em que a desvalorização é praticada. Em consequência das alterações e reduções deixam de vir mercadorias dos países estrangeiros com suas boas mercadorias, para os países onde sabe que o dinheiro é mau. Além disso, no próprio país onde essas modificações ocorrem, o intercâmbio de mercadorias é de tal forma perturbado que mercadores e artesãos não sabem como negociar entre si. Os conselheiros do rei muito se preocupavam com os efeitos da desvalorização da moeda. Desejavam o desenvolvimento do comércio e não queriam que o suprimento já inadequado do metal se reduzisse ainda mais através da exportação do ouro e prata a outros países, por mercadores e banqueiros. Enquanto o pobre é geralmente vítima das flutuações nos preços, porque está sempre tão atarefado em seu trabalho que não tem tempo ou meios de se proteger, os entendidos, os negociadores de dinheiro, cuidam de sua riqueza e até mesmo lucram nessas ocasiões. Em alguns países elaboraram-se frequentemente leis de proibição à exportação do ouro e prata, tão necessários eram, na época, ao desenvolvimento do comércio. Em 1477, instituiu-se a seguinte lei na Inglaterra. E considerando o estatuto elaborado no ano segundo de o falecido rei Henrique VI, ordena-se, entre outras coisas, que nem ouro nem prata sejam transportados para fora deste reino, contrariando esse estatuto e lei, e diversas outras leis sobre o mesmo dinheiro de ouro e prata, as vasilhas e bandejas de ouro e prata desta terra, que como mercadorias são levadas para fora deste reino, para grande empobrecimento do dito reino, e até a destruição final do tesouro do mesmo reino, se pronto remédio não for adotado. Ordena-se, pela autoridade acima mencionada, que nenhuma pessoa leve ou faça levar para fora deste reino qualquer forma de dinheiro da moeda deste reino, nem da moeda de qualquer outro reino, terra ou senhoria, nem qualquer bandeja, vasilha, barra ou joia de ouro ou prata, sem a licença do rei. Os reis não só tentaram, por todos os meios, reter todo o ouro e prata existentes no país, mas também aumentar sua quantidade, concedendo privilégios especiais aos mineiros. Todo e qualquer mineiro, mestre ou operário, que trabalhem continuamente nas minas já abertas ou para abrir ainda em nosso reino.
tem nossa permissão, à sua própria custa, e não de outro modo, de abrir minas e nelas trabalhar livremente, sem impostos, e ninguém os perturbará, molestará ou intervirá em seus assuntos, em qualquer hipótese, nem os senhores espirituais ou temporais, nem mercadores, nem nossos próprios funcionários, que dizem ter direitos nas mencionadas minas. Nessa época, quando o ouro e prata eram tão necessários à expansão do comércio, essa mesma expansão levou à descoberta de grandes jazidas desses metais que, por sua vez, conduziram a uma expansão ainda maior do comércio. Hoje, com a nossa perspectiva de 400 anos, podemos apreciar o valor exato da descoberta de Colombo. Mas, para o povo do século XV, Colombo, que não tivera êxito em sua viagem às Índias, representava um fracasso. Foi somente no século XVI, com o afluxo da prata das minas do México e do Peru para a Espanha, que se deu a essa descoberta seu devido valor. Se as mercadorias forem transportadas por milhares de quilômetros através de montanhas e desertos, sobre camelos, cavalos e mulas, se parte do caminho forem carregadas nas costas de homens, se ao longo de toda a rota houver perigo constante de ataque de tribos cruéis, se pela via marítima houver perigo das tempestades destruidoras e dos piratas assassinos, se aqui e ali, por qualquer via, os diferentes governos exigirem elevados impostos de portagem, se no último porto a tocar as mercadorias forem vendidas a um grupo de mercadores que tenham um monopólio do comércio naquele terminal, assim, possam acrescer de um proveitoso lucro já então elevado preço, claro está que o custo dessas mercadorias será exorbitante. E foi o que aconteceu às mercadorias muito procuradas do Oriente, no século XV. Quando as especiarias orientais, pedras preciosas, drogas, perfumes e peles chegavam a esses portos, onde os barcos venezianos os aguardavam para embarcá-los, já custavam um dinheirão. Depois que os venezianos as revendiam aos mercadores das cidades do sul da Alemanha, que eram os principais distribuidores através da Europa, seus preços ascendiam a cifras astronômicas. Mercadores de outros países não se conformavam em ver os lucros enormes do comércio com o Oriente ficarem apenas nas mãos dos venezianos, desejavam deles participar. Sabiam que podiam ganhar muito dinheiro com as mercadorias orientais, mas não conseguiam romper o monopólio de Veneza. O Mediterrâneo Oriental era um lago veneziano e nada havia que pudessem fazer contra, ali. Mas podiam tentar atingir as Índias por outra rota não controlada por Veneza. Agora que a bússola, a princípio usada pelos marinheiros italianos, no século XII, fora montada na rosa dos ventos, agora que se tornara possível determinar a latitude pelo uso do astrolábio, agora que os marujos italianos haviam começado a traçar cartas baseadas em observações locais, em vez de contar apenas com as feitas de imaginação ou fundamentadas em boatos, agora finalmente não era mais necessário seguir nas proximidades da costa. Talvez se os homens fossem bastante ousados, poder-se-ia encontrar um novo caminho para o Oriente, o guardião do tesouro em especiarias, ouro e pedras preciosas. Navios se fizeram mar, adentro, bravamente, em todas as direções. A viagem de Colombo rumo ao Ocidente foi apenas uma do sem número de viagens semelhantes que se empreenderam. Outros marinheiros ousados desviaram sua rota em direção norte, ao mar Ártico, na esperança de encontrar uma via, por aí. Outros ainda se fizeram ao mar, pelo sul, ao longo da costa da África. Finalmente, em 1497, Vasco da Gama, por essa rota do sul, circunnavegou o continente africano e, em 1498, ancorou no porto de Calicut, Índia. Descobrira-se o caminho marítimo para as Índias. Significava esse acontecimento que a busca nas demais direções fora paralisada. Nem por sombra. Colombo tentou muitas vezes, fez outras viagens, no esforço para ultrapassar a barreira em que se constituíra o continente americano. Outros, pela via ocidental, se defrontaram com a mesma barreira, navegavam rumo norte, ainda outros navegavam rumo sul, procurando, e muitos anos depois, em 1609, Henry Hudson ainda procurava um caminho para o Oriente. E agiam muito bem. Havia muito dinheiro, enorme quantidade, numa rota para o Oriente.
Na primeira viagem de Vasco da Gama à Índia, os lucros atingiram a 6.000 barra. Pouco surpreende que os outros navios tenham empreendido a mesma perigosa e lucrativa viagem. O comércio se intensificou aos saltos. Se Veneza comprava 420.000 libras de pimenta por ano ao sultão do Egito, agora um único navio, em sua viagem de regresso a Portugal, transportava um carregamento de 200.000 libras. Não mais importava que a antiga rota para o Oriente tivesse sido conquistada pelos turcos. Não mais importava que os venezianos cobrassem preços exorbitantes. O caminho para o Oriente, via Cabo da Boa Esperança, tornou os mercadores independentes da benevolência com que os turcos os tratavam e rompeu o monopólio veneziano. Modificou-se, então, a direção das correntes de comércio. Se anteriormente a posição geográfica de Veneza e das cidades do sul da Alemanha lhes proporcionava vantagens sobre os demais países situados mais ao oeste, agora eram esses países da costa atlântica que contavam com vantagens. Veneza e as cidades que a ela se ligavam comercialmente passam, então, a ficar de fora da principal via de comércio. O que antes constituía a estrada principal agora não é senão um atalho. O Atlântico tornou-se a nova rota mais importante, e Portugal, Espanha, Holanda, Inglaterra e França ascenderam à eminência comercial. Por boas razões é este período da história chamado Revolução Comercial. O comércio que, como já vimos, crescia paulatinamente, passou a dar passos gigantescos. Não só o velho mundo da Europa e regiões da Ásia se abriram aos comerciantes empreendedores, mas também os novos mundos da América e África. Não mais se limitava o comércio aos rios e mares bloqueados por terras, como o Mediterrâneo e o Báltico. Se, anteriormente, o termo comércio internacional queria apenas dizer comércio europeu como uma parte da Ásia, agora a expressão se aplicava a uma área muito mais extensa, abrangendo 4 continentes, tendo rotas marítimas como estradas. As descobertas iniciaram um período de expansão sem par, em toda a vida econômica da Europa Ocidental. A expansão dos mercados constituiu sempre um dos incentivos mais fortes à atividade econômica. A expansão dos mercados, nessa época, foi maior do que nunca. Novas regiões com que comerciar, novos mercados para os produtos de todos os países, novas mercadorias a trazer de volta, tudo apresentava um caráter de contaminação e estímulo e anunciou um período de intensa atividade comercial, de descobertas posteriores, exploração e expansão. Formaram-se companhias de mercadores a fim de aproveitar as perigosas, mas emocionantes, e altamente lucrativas, oportunidades. Basta conhecer o nome de uma das primitivas e mais famosas das novas companhias, Mistério e Companhia dos Aventureiros Mercadores, para a descoberta de regiões, domínios, ilhas e lugares desconhecidos. Ora, isto por si só dá o que pensar. Mas tal nome não conta nem mesmo a metade da história. Porque, uma vez realizada a descoberta, fortalezas tinham de ser erguidas, guarnições de homens estabelecidas no posto, arranjos efetuados com os nativos, levar-se a cabo o comércio, descobrirem-se métodos de manter afastados os estranhos, isto para não falar dos preparativos longos e dispendiosos, como comprar ou construir navios, engajar tripulação e fornecer alimentação e equipamento durante a jornada, incerta e perigosa. Tudo isso custava dinheiro, e muito dinheiro. Custava muito mais dinheiro do que era possível alguém ter, sozinho, ou desejar arriscá-lo em tão perigosa aventura. A organização tradicional das associações que se haviam criado para negociar com as velhas rotas de comércio não se adaptava às novas condições. O comércio a uma distância considerável, em terras desconhecidas, com povos estranhos, e sob condições pouco familiares, necessitava um novo tipo de associação, e, como sempre acontece, surgiu esse novo tipo, para atender às necessidades. O que uma, ou 2, ou 3 pessoas, separadamente, não podiam realizar, muitas, unidas no único órgão, agindo como um todo, sob uma única direção, podiam.
A sociedade por ações foi a resposta dada pelos mercadores nos séculos XVI e XVII ao problema de como levantar os enormes capitais necessários a tão vastos empreendimentos como o comércio com a América, África e Ásia. A primeira sociedade por ações inglesa foi a dos aventureiros mercadores. Contava com 240 acionistas que entraram, cada um, com 25 libras, soma de certa importância, na época. Era pela venda de ações a muitas pessoas que se mobilizava o considerável capital necessário às grandes expedições comerciais, marítimas e colonizadoras. Essas companhias por ações foram as precursoras de nossas grandes empresas de hoje. Então, como agora, qualquer pessoa, com capital, podia tornar-se sócia de uma sociedade anônima, comprando ações. Mesmo as expedições de corsários foram organizadas em bases de sociedade por ações. Em uma das expedições de Drake contra os espanhóis, a própria Rainha Elizabeth possuía ações, em troca do empréstimo de alguns navios. Os lucros, apenas nessa expedição, se elevaram a 470 mil, dos quais a boa Rainha Bess recebeu cerca de 250 mil libras, como sua cota. Que a participação secreta da rainha nessas expedições de pilhagem não era assim tão secreta o demonstra uma carta de Fugger, de Sevilha, datada de 7 de dezembro de 1569. E a parte mais aborrecida deste caso está em que este Vikings não poderia aprontar uma frota tão numerosa e bem equipada sem o auxílio e consentimento secreto da rainha. Isso contraria o acordo para o qual o rei enviou um emissário especial à rainha da Inglaterra. É natureza e costume dessa nação faltar ao prometido, e assim a rainha finge que tudo foi feito sem seu conhecimento e desejo. Os nomes de algumas dessas companhias organizadas nos séculos XVI e XVII mostram onde realizaram suas empresas de comércio ou de colonização, ou ambas. Havia 7 companhias das Índias Orientais, sendo as mais famosas as britânica e holandesa. Havia 4 companhias das Índias Ocidentais, organizadas na Holanda, França, Suécia e Dinamarca. Companhias do Levante e companhias africanas também eram populares. E de interesse particular para nós, na América, eram as companhias Plymouth e Virgínia, organizadas na Inglaterra. Fácil é adivinhar que qualquer companhia criada com o objetivo de levar a cabo essas aventuras dispendiosas e arriscadas estava certa de receber, de seu governo, todas as vantagens comerciais possíveis. Uma das mais importantes, sem dúvida, era o direito a um monopólio do comércio. A companhia não desejava a intromissão de comerciantes estrangeiros em seu território. Acreditou-se, durante algum tempo, que a grande expansão do comércio fora, em grande parte, provocada pelo ousado pioneirismo dessas companhias comerciais. Hoje, muitos historiadores duvidam disso. Argumentam que a existência de tantos mercadores fora das companhias, que tentavam penetrar no comércio, é prova de que, se não houvesse esses monopólios, o volume do comércio podia ter sido ainda maior. De qualquer forma, sabemos que as companhias se lançaram a alguns negócios, principalmente visando lucros para seus acionistas. Quando eles podiam ser obtidos pelo aumento da produção e maiores vendas, elas o faziam. Quando os lucros se conseguiam através da limitação da produção, elas também o faziam. Os programas de colonização da Agricultural Adjustment Agency, dos Estados Unidos, parecem velharia à luz do que se segue. Os holandeses pagavam pensões de cerca de 3.300 libras aos dirigentes nativos, a fim de exterminar o cravo da Índia e a noz moscada nas demais ilhas, e concentravam seu cultivo em Angoina, onde eles próprios podiam manter o controle. No que se relaciona ao comércio com a Índia Oriental, não se mostravam ansiosos por desenvolvê-lo, preferindo mantê-lo dentro de certos limites que lhes asseguravam um elevado índice de lucro, apesar do fato de que, neste exemplo, o elevado índice de lucro era obtido pela restrição, e não pelo desenvolvimento da produção. De modo geral, registravam-se lucros altos no desenvolvimento do comércio. Essa foi a época áurea do comércio, quando se fizeram fortunas, o capital acumulado, que formaria o alicerce para a grande expansão industrial dos séculos XVII e XVIII. Os livros de história discorrem longamente sobre as ambições, conquistas e guerras deste ou daquele grande rei.
É um erro a ênfase que dão a tais fatos. As páginas que consagram a história desses reis deveriam antes ser dedicadas aos poderes verdadeiros que se escondiam atrás dos tronos, os ricos mercadores e financistas da época. Constituíam o poder atrás do trono, porque os reis, a cada passo, necessitavam de sua ajuda financeira. Durante os 200 anos dos séculos XVI e XVII as guerras foram quase condutas. E alguém tinha que pagá-las. Com efeito, eram financiadas pelos que tinham dinheiro, mercadores e banqueiros. Foi um pequeno banqueiro alemão, Jacob Fugger, chefe da grande casa bancária de Fugger, quem decidiu a questão de a quem caberia usar a coroa do Sagrado Império Romano, se Carlos V da Espanha ou Francisco I da França. A coroa custou a Carlos 850 mil florins, dos quais 543 mil foram emprestados por Fugger. Podemos fazer uma ideia do quanto era influente Jacob Fugger, o homem por trás dos bastidores, pelo tom de uma carta que escreveu a Carlos quando este atrasou o pagamento da dívida. E apenas devido ao tremendo poder que lhe provinha de sua fortuna, teve Fugger a audácia de escrever tal carta. Além disso, adiantamos aos emissários de Vossa Majestade uma grande quantia, parte da qual nós mesmos tivemos que levantar, através de amigos. É bem sabido que Vossa Majestade Imperial não teria obtido a coroa do Império Romano sem a minha ajuda, e posso prová-lo com os documentos que me foram entregues pelas próprias mãos dos enviados de Vossa Majestade. Neste negócio, não dei importância à questão de meus próprios lucros. Não acredita nisso? Porque, tivesse eu deixado a casa da Áustria e me decidido em favor da França, muito mais teria obtido em dinheiro e propriedades, tal como, então, me ofereceram. Quão graves desvantagens teriam, nesse caso, resultado para Vossa Majestade e a casa da Áustria, bem o sabe Vossa Real Inteligência. Pouca coisa de importância se passou no século XVI, sem que a sombra dos Fugger se projetasse, de uma forma ou de outra. Iniciaram seus negócios no século XV com o estabelecimento comercial de lã e especiarias. Mas foi como banqueiros que fizeram fortuna. Emprestavam capital a outros mercadores, a reis e príncipes e, em troca, recebiam proventos de minas, de especulações comerciais, de terras da coroa, de praticamente todo tipo de empreendimento que desse lucro. Quando os empréstimos não eram repostos, tornavam-se donos de propriedades, minas, terras, o que tivesse sido dado como garantia. Até o Papa devia dinheiro aos Fuggers. Estes tinham ramificações e agentes em toda parte. O balancete dos Fuggers, em 1546, mostra débitos do imperador alemão, da cidade de Antuérpia, dos reis da Inglaterra e Portugal, e da rainha da Holanda. Seu capital, naquele ano, se elevou a 5 milhões de florins. A história que datasse esse período, não como o reinado do rei fulanos de tal, mas como a idade dos Fuggers, estaria muito mais próxima da verdade. Embora os Fuggers constituíssem a casa bancária mais importante da época, havia muitas outras quase tão grandes. A Velser, outra casa bancária alemã, prestou um auxílio a Carlos V de nada menos de 143 mil florins. Também ela fazia grandes investimentos em empresas comerciais, minas e terras. A Hochstetter, a UG e a Imhoff realizavam mais ou menos a mesma espécie de negócios comerciais e financeiros. Entre os financistas italianos desse período, os Frescobaldi, os Gualterotti e os Strozzi começavam a agigantar-se. 1 ou 2 séculos antes, os Peruzzi e os Médici haviam sido os nomes da importância. Uma das melhores medidas do tremendo aumento registrado na escala da atividade financeira e comercial é a seguinte comparação das fortunas dessas grandes famílias de banqueiros com a dos Fuggers. 1.300, os Peruzzis, 800, 1.440, os Médicis, 7 milhões, 500 mil, 1.546, os Fuggers 40 milhões. Antuérpia era o centro de toda essa atividade financeira e comercial. Quando a corrente do comércio se deslocou do Mediterrâneo para o Atlântico, as outrora grandes cidades italianas entraram em declínio e Antuérpia tomou seu lugar. Não era o tamanho que a tornava grande, tinha apenas uma população de cerca de 100 mil habitantes. Era sobretudo o fato de estar livre das restrições de toda a natureza.
Enquanto as demais cidades na Idade Média dificultavam aos mercadores estrangeiros a prática de negócios dentro de seus muros, Antuérpia os recebia de braços abertos. Era realmente um centro livre de comércio internacional, todos ali podiam comerciar e todos comerciavam. Sua municipalidade, onde mercadores, corretores e banqueiros se reuniam para efetuar seus negócios, tinha gravada em seus muros a seguinte epígrafe: para uso de mercadores de qualquer nacionalidade e idioma. O convite foi aceito por mercadores de toda parte do mundo. O comércio de tecidos ingleses estava centralizado em Antuérpia, e Antuérpia era também o mercado mais importante das especiarias da Índia. Quando os venezianos perderam o monopólio do comércio das especiarias, perderam-no para os portugueses, e estes praticamente realizavam todos os seus negócios através de Antuérpia. Aí se desenvolveu um hábito de tremenda importância, o que prova os passos gigantescos dados pela indústria e comércio. Trata-se da venda feita através de amostras de mercadorias padronizadas e reconhecidas. Em vez de ter à mão toda a mercadoria, para passá-la ao comprador, o tipo moderno de corretor e agente entrou em cena. Vendia suas mercadorias através de uma amostra padrão. As feiras, que deviam sua importância principalmente à suspensão temporária das costumeiras restrições ao comércio, receberam o golpe de morte de um mercado que era sempre livre. O antigo mercado fora superado pelo intercâmbio em bases modernas. E como Antuérpia era de tão grande importância comercial, tornou-se também o centro financeiro principal. Aí as grandes casas bancárias alemãs e italianas tinham seus depósitos principais, e as transações com dinheiro passaram a ser mais importantes do que o verdadeiro comércio. Foi por essa época, em Antuérpia, que o moderno instrumental de finanças entrou em uso diário. Os banqueiros inventavam formas e meios de efetuar pagamentos para que o intercâmbio de mercadorias se fizesse fácil e rápido. Quando o mercador de um país, a Inglaterra, por exemplo, compra mercadorias de um mercador de um país distante, digamos a Itália, como pagá-las? Enviará ao inglês ouro ou prata ao italiano. É perigoso e caro. Algum sistema de crédito devia ser concedido para tornar desnecessários tais embarques de ouro. Assim, concordava-se em que o inglês, em pagamento de sua dívida ao italiano, lhe entregasse um pedaço de papel estipulando a quantia devida pelas mercadorias compradas. Ou ainda, numa outra transação, talvez algum mercador italiano devesse dinheiro a um mercador inglês por mercadorias pelas quais igualmente enviará ao mercador inglês um pedaço de papel acusando o débito. Com uma câmara de compensação central os dois débitos seriam cancelados, sem que qualquer quantia tivesse sido enviada a longas distâncias, quer da Inglaterra para a Itália, ou da Itália para a Inglaterra. Tal sistema foi projetado séculos atrás. Assim o descreve um escritor do século XVI. Quanto aos pagamentos dos mencionados países, entre os mercadores de Lyons, centro financeiro semelhante a Antuérpia, e outros países e cidades, a maioria se faz através de documentos, isto é, de um lado você me deve, de outro lado eu devo a você. Cancelamos as dívidas e nos proporcionamos compensações mútuas. E raramente utilizamos dinheiro para efetuar os ditos pagamentos. E esse milagre de fazer negócio sem ser preciso a transferência de dinheiro também é explicado por Cantillon. Se a Inglaterra deve à França 100.000 onças de prata, para o balanço do comércio, se a França deve 100.000 onças à Holanda, e 100.000 à Inglaterra, essas três quantias poderão ser encaminhadas através de letras de câmbio entre os respectivos banqueiros desses três estados, sem qualquer necessidade de se enviar dinheiro a qualquer deles. Tudo isso, por si só, não constituía informação de importância. É importante apenas ao mostrar que a maquinaria financeira para enfrentar as necessidades do comércio semi-expansão foi posta em movimento no século XVI, por mercadores e banqueiros. Sem dúvida, métodos novos e melhores lhe foram acrescidos, desde então, em consonância às novas condições reinantes, mas o alicerce foi construído há centenas de anos.
Com novas terras abertas à exploração, com o comércio avançando aos saltos, mercadores e banqueiros aumentando suas fortunas, era de se esperar que esta idade dos Fugers passasse à história como uma época áurea de prosperidade e felicidade para a humanidade. Mas estaríamos enganados se assim pensássemos. Capítulo 9. Homem pobre, mendigo, ladrão. A idade dos Fugers foi também a idade dos mendigos. Os dados sobre o número de mendigos nos séculos XVI e XVII são surpreendentes. Um quarto da população de Paris na década de 1630 era constituído de mendigos, e nos distritos rurais seu número era igualmente grande. Na Inglaterra, as condições não eram melhores. A Holanda estava cheia deles e na Suíça, no século XVI, quando não havia outra forma de se livrar dos mendigos que sitiavam suas casas ou vagavam em bando pelas estradas e florestas, os homens de bens organizavam expedições contra esses desgraçados e matá-los desabrigados. Qual a explicação dessa miséria generalizada entre as massas, no período de grande prosperidade para uns poucos? A guerra, como sempre, foi uma das causas. A Primeira Guerra Mundial, de 1914-1918, para muitos, bateu todos os recordes de ruínas e misérias nas regiões da Europa onde a luta se travou. Mas as guerras do período que estudamos foram ainda mais devastadoras e talvez não tenhamos experimentado nunca algo tão terrível como a Guerra dos 30 Anos na Alemanha, 1618-1648. Cerca de 2/3 da população total desapareceram. A miséria dos que sobreviveram era extremamente grande. 5/6 das aldeias do Império foram destruídos. Lemos de uma delas, na Palatinado, que em 2 anos foi saqueada 28 vezes. Na Saxônia alcateias de lobos vagavam livremente, pois ao norte cerca de 1/3 da terra havia sido abandonado. A guerra, portanto, foi uma das causas da intensa miséria e sofrimento do povo. Havia outra. A América, o Novo Mundo teve um papel indireto, mas importante, na criação da idade dos mendigos. Como? Enquanto os mercadores da Inglaterra, Holanda e França amontoavam fortunas enormes no comércio, os espanhóis haviam descoberto uma forma mais simples de aumentar as somas de dinheiro de seu tesouro. Embora seus exploradores não tivessem conseguido descobrir uma rota para as Índias que lhes proporcionasse lucros comerciais, esbarraram com os continentes da América do Norte e do Sul. E no México e Peru havia minas de ouro e prata de grande valor, à disposição deles, para o roubo. Os porões dos galeões espanhóis não eram carregados de mercadorias para serem vendidas com lucro, mas com ouro e prata, especialmente prata. As minas da Saxônia e Áustria há muito produziam grandes quantidades desse metal, mas eram realmente muito pequenas comparadas com a riqueza que se derramava sobre a Espanha, vinda de suas possessões no Novo Mundo. Em 55 anos, de 1545 a 1600, calcula-se que anualmente cerca de 2 milhões de libras esterlinas eram levadas da América para os tesouros espanhóis. E parecia que, ao se esgotar uma mina, descobria-se sempre um novo veio, para assegurar o fluxo. A Casa da Moeda Espanhola produziu apenas 45 mil quilos de prata no período de 1500 a 1520. No período de 15 anos, porém, que foi de 1545 a 1560, sua produção aumentou de 6 vezes, passando a 270 mil quilos. No período de 20 anos, entre 1580 e 1600, essa produção pulou para 340 mil quilos, ou seja, quase 8 vezes o que fora em 1520. Produção de ouro da Casa da Moeda Espanhola ano 1500, 1520, 1545, 1560, 1580, 1600 e esse enorme suprimento de prata, levado da América para a Espanha, ali ficava. De forma alguma. Circulava por toda a Europa, tão logo era desembarcado. Os reis da Espanha travaram uma série de guerras tolas, uma após outra, e pagavam em dinheiro pelo abastecimento e pelos soldados. Os espanhóis compravam mais do que vendiam, não podiam comer prata, e o dinheiro lhes fugia das mãos para os bolsos dos mercadores que os abasteciam. Que efeito teve sobre a Europa esse afluxo de prata sem precedente?
provocou um aumento sensacional dos preços. Não apenas um tostão ou dois neste ou naquele artigo, mas um aumento espetacular no preço de tudo. Houve uma verdadeira revolução nos preços, tal como ocorrerá apenas 3 ou 4 vezes nos últimos 1000 anos da história mundial. Os preços das mercadorias em 1600 eram mais de 2 vezes superiores ao que foram em 1500, e em 1700 estavam ainda mais altos, mais de 3 vezes e meia o que haviam sido quando a revolução dos preços teve início. Explicamos como uma moeda desvalorizada reduz a capacidade aquisitiva do dinheiro, ou, vendo a coisa de outro ângulo, eleva os preços. O aumento no total de dinheiro em circulação teve o mesmo efeito. O dinheiro é como tudo mais que o povo deseja, e para o qual não há oferta ilimitada. Todos queremos ar, mas ele é tão abundante que não tem valor econômico, não temos de pagar para usá-lo. Não pensamos em comprar e vender água, mas em países secos e quentes, em áreas desertas, a água é vendida porque a oferta é limitada em relação à procura. Quando a troca era usada como método de comércio, a colheita da uva fosse boa, e a do trigo má, seria compreensível que tivéssemos de dar mais vinho do que antes para conseguir igual volume de trigo. O mesmo se aplica ao dinheiro. Quando ele se torna abundante em relação às coisas pelas quais é trocado, seu valor cairá em termos dessas coisas, ou seja, os preços se elevarão. Uma queda no valor do dinheiro significa um aumento nos preços, e um aumento no valor do dinheiro representa uma queda nos preços. Essa modificação é provocada pela abundância ou escassez do dinheiro em circulação. Portanto, em consequência do influxo de metais preciosos para a Europa, os preços se elevaram, e quanto? Até que o assunto favorito para as conversas passou a ser: lembro-me dos bons dias em que podíamos comprar manteiga por 1/4 do que temos de pagar hoje, e os ovos eram praticamente de graça. Os tesouros americanos chegavam primeiro à Espanha, e foi ali que o aumento dos preços se fez sentir primeiro. Nicholas Kleinaerts, holandês que viajou pela Espanha e Portugal em 1536, assustou-se com os altos preços ali vigentes. O custo de uma barba era tão alto que o levou a escrever para casa a seguinte nota alegre: em Salamanca, tive de pagar R$0,5 para fazer a barba, e por isso não me espantei com o fato de haver na Espanha maior número de homens barbados do que em Flandres. Depois que a prata americana se espalhou da Espanha por toda a Europa, os preços altos que surpreenderam tanto os turistas de Flandres vigoravam por toda parte. O homem comum não compreendia a razão. Não sabia que a revolução dos preços era internacional, e que não se limitava à sua região. Protestava, e procurava uma causa, culpando a maldade desta ou daquela pessoa avara. Assim, num discurso sobre o bem comum deste reino da Inglaterra, escrito no século XVI, o autor mostra como o lavrador atribui os altos preços aos arrendamentos exorbitantes exigidos pelos donos de terras, ao passo que os cavaleiros alegam serem os arrendamentos elevados devidos aos preços exorbitantes pedidos pelos produtos agrícolas. Agricultor: creio que é culpa vossa, senhores, dessa escassez, porque atribuís às vossas terras tal preço que os homens que nela vivem precisam vender caro, ou não poderão pagar o arrendamento. Cavaleiro: e eu digo que é culpa vossa, agricultores, de sermos obrigados a elevar nossos arrendamentos, pois temos de comprar tão caro tudo que nos forneceis, como milho, gado, gansos, porcos, capões, frangos, manteiga e ovos. O que há com todas essas coisas, que são agora vendidas mais caro, com um aumento de mais de metade do preço pelo qual foram vendidas nestes últimos 8 anos? Não se recordam os vizinhos desta cidade de que, dentro desses 8 anos, podíamos comprar o melhor porco ou ganso por apenas 4 dinheiros, e que hoje me custam 8 dinheiros? E um bom capão por 3 ou 4 dinheiros, um frango por 1 dinheiro, uma galinha por 2 dinheiros, e que hoje me custam o dobro dessa importância. E o mesmo ocorre com artigos maiores, como carneiro ou carne de boi. Houve, sem dúvida, pensadores da época que desprezaram o hábito medieval de tratar das questões econômicas em termos apenas do pecado humano.
Homens como Jean Bodin e Cantillon tinham consciência de que atrás da elevação dos preços estava a força de uma lei impessoal, não influenciada pelas pessoas boas ou más. Bodin escreveu na segunda metade do século XVI: considero que a alta de preços que observamos vem de três causas. A causa principal e quase única, que ninguém até agora descobriu, é a abundância de ouro e prata, que neste reino hoje é maior do que foi nos últimos 400 anos. A ligação entre a elevação dos preços e o influxo de ouro e prata começou a se tornar clara a outros, pouco depois que Bodin escreveu seu grande trabalho. No Tratado do Cancro da Comunidade da Inglaterra, escrito em 1601 por Gerard de Malines, mercador, há o seguinte trecho: a abundância de dinheiro geralmente encarece as coisas, e a escassez de dinheiro, da mesma forma, faz que as coisas em geral se tornem baratas. De acordo, portanto, com a escassez ou a plenitude do dinheiro, as coisas em geral se tornam mais caras ou baratas, e por isso a grande abundância de dinheiro ou metal em barras que nos últimos anos tem vindo das Índias Ocidentais para a cristandade encareceu tudo. O que foi motivo de candente controvérsia nos séculos XVI e XVII tornou-se evidente a todos no século XVIII, segundo Cantillon. Se forem encontradas minas de ouro ou prata e quantidades consideráveis de minério delas forem extraídas, todo esse dinheiro, seja emprestado ou gasto, entrará em circulação e não deixará de elevar o preço dos produtos e mercadorias em todos os canais da circulação em que penetrar. Todos concordam em que a abundância de dinheiro aumenta o preço de tudo. A quantidade de dinheiro trazida da América para a Europa nos 2 últimos séculos justifica essa verdade pela experiência. Quais os resultados desse aumento de preços? Quem se beneficia e quem sofre? Os beneficiados foram os mercadores. Embora suas despesas se elevassem, os lucros de seus negócios aumentaram ainda mais. Pagavam mais pelo que compravam, mas cobravam muito mais pelo que vendiam. Outro grupo beneficiado foi o de pessoas cujas despesas permaneciam fixas, mas cujos produtos aumentavam de preço, os que tinham um arrendamento a longo prazo, sob quantia muito fixada, e que podiam vender sua manteiga, ovos, trigo, cevada etc., por preços muito maiores. Por outro lado, houve vários grupos severamente prejudicados pela revolução dos preços. Os governos, por exemplo, tinham dificuldades cada vez maiores em equilibrar a receita e a despesa. A renda era fixa, ao passo que as despesas aumentavam sempre. Foi um período de modificação, quando o Estado Nacional despontava, e a organização financeira dos governos estava desatualizada, sem corresponder às novas condições. Modificava-se lentamente, mas, enquanto isso, rompia-se seriamente em muitos lugares, e a revolução dos preços aumentava suas dificuldades. Os problemas monetários lançavam os reis, cada vez mais, nos braços da classe dos homens ricos, que obtiveram muitas concessões nessa época. As revoluções do período, que trouxeram novo poder político à burguesia, estavam intimamente ligadas à revolução dos preços. Os salários dos trabalhadores também sofreram. Um período de alta de preços é quase sempre também um período de elevação de salários, e portanto seria de esperar que no fim tudo desse certo. Mas há um senão importante nisso, é que os salários jamais acompanham a elevação dos preços. Os aumentos de salários geralmente têm de ser conquistados com luta. São obtidos por uma ação coletiva deliberada que encontra resistência, ao passo que os preços são elevados pelas operações do mercado. O trabalhador era contra isso. Em fins do século XV, o salário de um dia do trabalhador na França correspondia a 4,3 quilos de carne. Um século depois valia apenas 1,8 quilo. Um hectolitro de trigo, que lhe custava 4 francos no primeiro período, não poderia ser comprado por menos de 20 francos no segundo. Rogers calcula que na Inglaterra um camponês em 1495 podia, em 15 semanas, ganhar o bastante para abastecer sua casa por um ano. Em 1610, porém, não poderia comprar o mesmo volume de provisões, nem que trabalhasse todas as semanas sem exceção.
E em 1610 um artesão de Rutland, Inglaterra, teria de trabalhar 43 semanas para ganhar o mesmo que um artesão obtinha em 1495 com 10 semanas de trabalho. Para o trabalhador, isso significa a necessidade de apertar o cinto ou lutar por salários mais altos, para atender ao custo de vida maior, ou tornar-se mendigo. Ocorreram as três coisas, em consequência da revolução dos preços. Outro grupo que sofreu foi o de rendas fixas, a classe dos proprietários, dos que viviam de anuidades, pensões ou da renda de bens que produziam um juro fixo. Tal foi, por exemplo, o caso de uma senhorita Reinerses, que em fins do século XIV empregou seu dinheiro na compra de uma pensão anual vitalícia. Nós, o Conselho, Alcaide e mestres de corporações da cidade de Halberstadt pelo presente, declaramos ter vendido a donzela Alteide Reinerses uma renda anual de 100 marcos pela soma de 500 marcos, que nos foi paga. Talvez a senhorita Reiner se tivesse contado com essa soma para viver tranquila na velhice. Muito bem. Mas se tivesse vivido nesse período de preços em ascensão, teria a infeliz experiência de passar fome, porque, enquanto sua renda permanecia a mesma, 100 marcos, no caso, as coisas que podia comprar subiam de preço, diminuindo assim a sua capacidade aquisitiva. A renda nominal continuava a mesma, mas a renda real teria decrescido. Isso sempre ocorre aos que dependem de renda fixa, em período de elevação de preços. Da mesma forma, as pessoas com rendas fixas, proporcionadas pela terra, sofreram muito. O leitor se lembrará de como o pagamento dos arrendamentos em dinheiro substituiu o costume da prestação de serviços. Isso foi interessante para a nobreza latifundiária até que ocorreu a revolução dos preços. A partir de então, os donos de terra continuavam a receber os mesmos arrendamentos baixos, embora tivessem de pagar os novos preços altos. Estavam num beco sem saída. Que poderiam fazer? Que poderiam fazer os senhores e os ricos, que haviam recebido ou comprado as terras da igreja confiscadas pelo rei, para impedir que os preços continuassem subindo e as rendas permanecessem as mesmas? Sentiam que era necessário arrancar mais dinheiro da terra. Mas como? Havia duas formas: o fechamento das terras e a elevação dos arrendamentos. O fechamento ocorreu em certas proporções na Europa, principalmente na Inglaterra. O leitor deve lembrar-se do sistema de campo aberto, que descrevemos no primeiro capítulo. Era um sistema prejudicial, pois o lavrador empreendedor e dinâmico não podia trabalhar num ritmo próprio, ou tentar experiências novas. Tinha de se adaptar ao ritmo dos que trabalhavam faixas de terras contíguas à sua. Uns poucos lavradores ignorantes podiam impedir o progresso de toda uma aldeia. Surgiu, por isso, em alguns lugares, o hábito de trocar as faixas, o que permitiu a vários lavradores passar suas propriedades, de 12 hectares de faixas espalhadas em terras de outros, a 4 ou 5 propriedades compactas de 2 ou 3 hectares. Um homem de sorte, ou esperto, poderia conseguir unificar todas as suas faixas, reunidas numa única propriedade compacta. A medida seguinte era colocar uma cerca em volta da propriedade ou propriedades. O que antes era campo aberto, tornava-se um campo fechado, isto é cercado. Quem tenha viajado pela Nova Inglaterra se lembrará das paredes de pedra que cercam os campos de cada lavrador. Na velha Inglaterra, onde a pedra era fácil de achar, também se construíram cercas de pedra. E quando não havia pedra, cercavam os campos com sebes. As cercas desse tipo, atrás das quais a terra continuava a ser lavrada, não prejudicavam a ninguém e levavam a um melhoramento na produção. Ninguém levantou objeções, e tanto o agricultor pobre como o rico se beneficiaram com o processo. Mas havia uma cerca de outro tipo, que prejudicou a milhares de pessoas: a cerca para a criação de ovelhas. Como o preço da lã subira, a lã era a principal exportação da Inglaterra, muitos senhores viram uma oportunidade de ganhar mais dinheiro da terra transformando-a de terra cultivada em pasto de ovelhas. Isso ocorrera antes da revolução dos preços, mas esta veio estimular o movimento, e maior número de senhores cercaram suas terras para criar ovelhas.
Enquanto para o senhor isso significava mais dinheiro, significava também a perda do emprego e do meio de vida dos lavradores que haviam ocupado a terra que passava a ser cercada. Para cuidar de ovelhas, é necessário um número de pessoas menor do que para cuidar de uma fazenda, e os que sobravam ficavam desempregados. Muitas vezes, o senhor achava que para reunir numa só área as várias propriedades espalhadas tinha de expulsar os arrendatários de cujas terras necessitava. Assim fazia, e mais gente perdia seu meio de vida. Pelo veemente protesto dos panfletários da época, ficamos sabendo das dificuldades que a cerca para a criação trouxe ao lavrador pobre. Por vezes, o senhor simplesmente cercava a terra em servidão de pastagem. Isso significava que o gado do arrendatário pobre não tinha onde pastar, o que provocava sua ruína. Não tinha direitos o arrendatário? Não podia recorrer à justiça. Sim, podia. Mas recorrer à justiça sempre foi mais fácil para os ricos, que podem pagar as custas. Mesmo nos casos em que os arrendatários pudessem ter ganho, faltavam-lhes os meios para continuar a luta. O senhor, que tinha dinheiro, podia manter o processo em tramitação até que o arrendatário fosse obrigado a desistir, e podia então comprar-lhe a terra e acrescentá-la à sua propriedade contínua. Essa história é encerrada na seguinte petição feita à Câmara dos Comuns pelos lavradores de Wootton Bassett pela restauração dos direitos dos comuns que, embora o alcaide e os arrendatários livres do dito burgo conservassem um pasto livre para uso comum de toda sorte de animais, um certo Sir Francis Englefield fechou o dito parque isso há muito tempo, e sendo ele muito poderoso, os ditos arrendatários livres não puderam servir-se da lei. Pois um certo John Rose, um dos arrendatários livres, foi obrigado a vender toda a sua terra, pelo valor de 500 libras, em consequência das despesas com a lei, e muitos outros se empobreceram igualmente. Ficamos assim privados de toda a terra comum que sempre tivemos, e não nos resta nem meio metro dela. Ficamos, portanto, reduzidos a tamanha pobreza, e assim continuaremos a menos que praza aos céus moverem os corações dessa honrada Câmara para que se compadeça de nós e aprove alguma lei que nos faça gozar novamente de nossos direitos. Segue-se 23 assinaturas. Muitas outras assinaturas poderíamos ter conseguido, mas muitos arrendatários temem perder suas terras com isso e não ter de que viver, e de outra forma teriam assinado também. Nem todas as cercas destinavam-se ao pacto de ovelhas. Como era mais fácil e mais barato administrar uma fazenda grande do que um grupo de fazendas pequenas, os senhores frequentemente cercavam as propriedades também para obter melhores colheitas. Os infelizes arrendatários que tinham faixas de terra ambicionadas pelo senhor viam-se logo entre as fileiras cada vez maiores de pessoas sem teto. Embora saibamos hoje mais sobre fechamento de terras do que sobre a elevação dos arrendamentos do período, esta última teve maior importância. Os arrendamentos e as taxas pagas quando um novo arrendatário tomava conta de uma propriedade estavam praticamente estacionados. Haviam sido fixados pelo hábito, e, no passado, o hábito tinha força de lei. Mas agora que a revolução dos preços exigia maior renda da sua terra, o senhor pôs de lado o hábito que constituíra, no passado, a proteção do camponês. Quando o arrendamento terminava, ao invés de renová-lo nos mesmos termos do arrendamento antigo, de acordo com a tradição, o senhor elevava seu preço, a tal ponto que os arrendatários frequentemente não podiam pagar e tinham de abandonar a terra. Foi o que aconteceu. Mas embora o arrendamento de uma terra mais tarde se tornasse importante, naquela época a maioria dos camponeses era de forreiros. Isso significava que ocupavam a terra segundo o costume da propriedade, pela vontade do senhor de acordo com o registro. Infelizmente para muitos, o costume da propriedade era considerado pelo senhor como a expressão de sua vontade num determinado momento, e o que ele desejava acima de tudo era o dinheiro da terra, ou a terra em si para ser arrendada a algum outro que por ela pagasse mais. Quando um arrendamento mudava de mãos, digamos, pela morte do chefe da família, então o filho deveria tomar conta, pagando pequena taxa habitual. Essa taxa, porém, deixou de ser pequena.
O senhor elevou-a tão alto que o camponês não podia pagar, sendo forçado a abandonar seus direitos. O senhor, então, vendia a terra ou arrendava a alguém que podia e queria pagar a nova escala de preços. Num sermão pregado ante os cortesãos de Eduardo VI, o bispo de Latimer teve a coragem de dar nome aos bois. Vós, donos de terra, vós que viveis de rendas, vós, senhores não naturais, tendes pelas vossas possessões uma renda anual excessiva. Pois o que até então era arrendado por 20 ou 40 libras por ano, que é uma proporção honesta de se ter, de graça, a parte do senhor do suor e trabalho de outro homem, agora passou a custar 50 ou 100 por ano. Latimer não foi o único a denunciar a ambição dos senhores de terras. Outros oradores e autores da época também se opuseram ao fechamento de terras, elevação dos arrendamentos, multas ou taxas maiores e aos latifundiários que, pelas expulsões, estavam fazendo aumentar o enorme número de desocupados e mendigos. Na oração dos senhores de terras, surgida na época, encontramos o seguinte: sinceramente pedimos que eles, que possuem terras, pastos e locais de residências, não possam elevar os arrendamentos de suas casas e terras, nem impor taxas ou pagamentos absurdos. Fazei que se possam contentar com o que é suficiente e não juntar casa com casa ou terra com terra para o empobrecimento dos outros. Mas apesar das orações, os senhores continuaram a fechar as terras e elevar arrendamentos. Aldeias inteiras foram evacuadas, com os habitantes expulsos morrendo de fome, roubando ou mendigando na estrada. Tentou-se, porém, algo mais do que orações. Foram baixadas leis. A coroa realmente se preocupava. Queria assustar o despovoamento das aldeias. Estava atemorizada, porque o exército era recrutado principalmente entre os camponeses e os pequenos proprietários. Por outro lado, os camponeses cujos meios de vida estavam desaparecendo haviam até então pago impostos e constituíam uma boa fonte de renda para a coroa. Esses grupos de mendigos constituíam, ainda, um verdadeiro perigo. Ocorreram incêndios, derrubadas de cercas, motins, foram aprovadas, por isso, leis contra o fechamento de terras. A primeira foi baixada em 1489 e as demais durante todo o século XVI. Mas a frequência com que tais leis apareciam mostra que não eram cumpridas, pois do contrário não haveria necessidade de reiterá-las. Embora alguns dos piores abusos tivessem sido modificados, o fato é que os senhores locais eram também os juízes locais, de forma que a lei não era imposta com rigor. É interessante lembrar que quando os camponeses se levantaram contra o fechamento das terras, não foram eles que violaram a lei, mas sim os latifundiários. Isso não quer dizer, porém, que esses motins não fossem severamente reprimidos. Foram. Sempre o são. Observe o leitor uma modificação importante nesse período. A velha ideia de que a terra era importante em relação ao total de trabalho sobre ela executado desapareceu. O desenvolvimento do comércio e indústria, e a revolução dos preços, tornaram o dinheiro mais importante do que os homens, e a terra passou a ser considerada como fonte de renda. As pessoas haviam aprendido a tratá-la como tratam a propriedade em geral. Tornou-se um brinquedo de especuladores que compravam e vendiam pela oportunidade de fazer dinheiro. O movimento de fechamento das terras provocou muito sofrimento, mas ampliou as possibilidades de melhorar a agricultura. E quando a indústria capitalista teve necessidade de trabalhadores, encontrou parte da mão de obra entre esses infelizes desprovidos de terra, que haviam passado a ter apenas a sua capacidade de trabalho para ganhar a vida. Capítulo 10. Precisam-se de trabalhadores. Crianças de 2 anos podem candidatar-se. A expansão do mercado. Repita a frase várias vezes, na ponta da língua. Grave-a em seu cérebro. É uma chave importante para a compreensão das forças que produziram a indústria capitalista, tal como a conhecemos. Produzir mercadorias para um mercado pequeno e estável, onde o produtor fabrica o artigo para o freguês que vem ao seu local de trabalho, ele faz uma encomenda, é uma coisa. Mas produzir para um mercado que ultrapassou os limites de uma cidade, adquirido um alcance nacional, ou mais, é outra coisa inteiramente diferente.
A estrutura das corporações destinava-se ao mercado local. Quando este se tornou nacional e internacional, a corporação deixou de ter utilidade. Os artesãos locais podiam entender e realizar o comércio de uma cidade, mas o comércio mundial era coisa totalmente diversa. A ampliação do mercado criou o intermediário, que chamou-se a tarefa de fazer com que as mercadorias produzidas pelos trabalhadores chegassem ao consumidor, que podia estar a milhares de quilômetros de distância. O mestre artesão fora mais do que um simples fabricante de produtos. Tinha também 4 outras funções. Eram 5 pessoas numa só. Quando procurava e negociava a matéria-prima que utilizava, era um negociante ou mercador. Tendo jornaleiros e aprendizes sob seu mando, era empregador. Ao supervisionar o trabalho deles, era capataz. E como vendia ao consumidor, no balcão, o produto acabado, era também um comerciante e lojista. Entra em cena o intermediário, e as 5 funções do mestre artesão se reduziram a 3, trabalhador, empregador, capataz. Os ofícios de mercador e comerciante deixaram de ser atribuição sua. O intermediário lhe entrega a matéria-prima e recebe o produto acabado. O intermediário coloca-se entre ele e o comprador. A tarefa do mestre artesão passou a ser simplesmente produzir mercadorias acabadas tão logo recebe a matéria-prima. Esse método, pelo qual o intermediário emprega certo número de artesãos para trabalhar seu material em suas respectivas residências, é denominado sistema de produção doméstica. Note-se que na técnica de produção o sistema doméstico não difere do sistema de corporações. Deixa o mestre artesão e seus ajudantes em casa, trabalhando com as mesmas ferramentas. Mas embora o método de produção permanecesse o mesmo, a forma de negociar as mercadorias foi organizada em novas bases, pelo intermediário, atuando como negociante. Embora o intermediário não modificasse a técnica de produção, reorganizou-a para aumentar a produção das mercadorias. Viu, sem demora, as vantagens da especialização. William Petit, o famoso economista do século XVII, pôs em palavras aquilo que o intermediário estava fazendo na prática. A fabricação da roupa deve ficar mais barata quando um carda, outro fia, outro tece, outro puxa, outro alinha, outro passa e empacota, do que quando todas as operações mencionadas são camestramente executadas por uma só mão. Quando se emprega um grande número de pessoas para fazer certo produto, podemos dividir o trabalho entre elas. Cada trabalhador tem uma tarefa particular a fazer. Executa repetidamente e em consequência se torna perito nela. Isso poupa tempo e acelera a produção. Outras modificações se impuseram para atender às necessidades do mercado em expansão. Foi o que pensou o intermediário. Mas o pessoal das corporações pensava de modo diverso. O leitor se lembrará de como as corporações eram ciosas do monopólio na manufatura e venda de seus produtos. Tão atentas estavam na defesa de seus direitos que a Corporação de Mecânicos de Glasgow tentou proibir James Watt de continuar experiências sobre a máquina a vapor, pela única razão de não ser ele membro da corporação. É evidente que os membros das corporações, há muito acostumados a acreditar que a manufatura deste ou daquele produto era privilégio seu, haviam de protestar quando os intermediários ousavam introduzir modificações nos velhos processos. A tradição era lei para as corporações. Os velhos métodos, o velho mercado, o velho monopólio, os negócios de sempre, isso agradava a maioria de seus membros. Mas não servia ao intermediário dinâmico, que não tinha tempo para a tradição, no período de crescente procura. Queria modificar os velhos métodos, fornecer para o novo mercado e lutar contra o velho monopólio das corporações. Estas, com suas numerosas regras e regulamentos, estavam fora de moda, fora do tempo, e impediam o desenvolvimento da indústria. Tinham de ser derrubadas, e o foram. Não de uma só vez, nem às claras. As corporações só foram abolidas legalmente na França depois da Revolução. Na Inglaterra, somente em princípios do século XIX perderam seus privilégios. Os intermediários frequentemente trabalhavam dentro da estrutura do sistema de corporações, aceitando aparentemente, mas na realidade procurando miná-lo.
Por vezes, os mestres ricos de uma corporação tornavam-se empregados de outros mestres, em outras corporações. Outras, uma corporação de determinada indústria gradualmente assumia as funções de mercador e encomendava artigos às outras corporações da mesma indústria. Desaparecerá a antiga igualdade entre os mestres, que fora fundamental para o sistema. Sempre que necessário, o intermediário contornava os regulamentos e regras colocando sua indústria fora da jurisdição da corporação, fora das cidades, nos distritos rurais, onde o trabalho podia ser executado pelos métodos que melhor lhe conviessem, sem preocupações de restrições das corporações quanto aos salários, números de aprendizes etc. Foi assim que Ambrose Crowley, ferrageiro de Greenwich, Inglaterra, mudou-se para Durham e ali organizou a produção em grande escala de artigos de ferro, pelo sistema doméstico. No que fora antes uma pequena aldeia, Crowley plantou uma florescente cidade industrial de 1.500 habitantes, e organizou nela a fabricação de pregos, fechaduras, ferrolhos, talhadeiras, pás e outras ferramentas de aço. As casas, ao que tudo indica, eram de propriedade de Crowley, sendo os instrumentos e materiais entregues por ele aos trabalhadores, depois que esses depositassem um bônus de considerável importância. Esse depósito dava direito de manter uma oficina e ser mestre operário, trabalhando com sua própria família e empregando ou 2 jornaleiros e um aprendiz. O local de trabalho era a oficina do mestre, que recebia por tarefa executada. Feito cavaleiro em 1706, Sir Ambrose Crowley mais tarde tornou-se membro do parlamento, representando Andover, e nessa época já possuía uma fortuna de 200.000 libras. É evidente que os membros das corporações opuseram-se a essa modificação orgânica da indústria. Tentaram conservar seus velhos monopólios. Mas os dias áureos das corporações haviam se acabado. Travavam uma batalha perdida. A expansão do mercado tornara antiquado seu sistema, incapaz de competir com a crescente procura de mercadorias. Numa reclamação datada de 4 de fevereiro de 1646, eram feitas objeções ao crescimento da indústria de fitas fora dos limites da cidade. Os responsáveis por essa indústria replicaram que a situação se havia modificado totalmente desde 1612. O comércio aumentara muito, o número de sócios das corporações era muito pequeno para fornecer até mesmo a metade da mercadoria necessária ao movimento de um ano. Os intermediários que se ocupavam da venda de tecidos estavam ansiosos para acelerar a produção porque, durante muito tempo, os tecidos constituíam a principal exportação europeia para o Oriente. Um número cada vez maior de empregados era necessário para atender a crescente procura, e por isso tais intermediários levavam sua matéria-prima não apenas aos membros das corporações que, nas cidades, estavam dispostos a trabalhar para eles, mas também para os homens, mulheres e crianças das aldeias. Para os camponeses que haviam sido prejudicados com o fechamento de terras, essa difusão da indústria pelo campo foi uma oportunidade de aumentar de alguns xelins a sua reduzida renda. Muitos, que de outra forma teriam deixado a aldeia, puderam permanecer nela porque o mercador lhes trazia trabalho. Daniel Defoe, que os leitores conhecem como o autor de Robinson Crusoe, escreveu outro livro famoso, em 1724, denominado Arthur ou Great Britain. Descreve alguns desses aldeões empenhados na execução das tarefas que lhes haviam sido confiadas pelo intermediário. Entre as residências dos patrões estão espalhadas, em grande número, cabanas ou pequenas moradias, nas quais residem os trabalhadores empregados, cujas mulheres e filhos estão sempre ocupados, cardando, fiando etc., de forma que, não havendo desempregados, todos podem ganhar seu pão, desde o mais novo ao mais velho. Quase todos os que têm mais de 4 anos ganham o bastante para si. É por isso que vemos tão pouca gente nas ruas. Mas se batemos a qualquer porta, vemos uma casa cheia de pessoas ocupadas, algumas mexendo com fintas, outras dobrando a fazenda, outras no tear, todas trabalhando, empregadas pelo fabricante e aparentemente tendo bastante o que fazer.
E tal como Crowley, o negociante CM artigos de ferro, enriqueceu fornecendo com êxito, para um mercado em crescimento, os artigos procurados, também os industriais dos tecidos enriqueceram. Defoe informa ainda a seus leitores. Disseram-me em Bradford que não era difícil haver fabricantes de tecidos naquela região com 10.000 a 40.000 libras cada, e muitas das grandes famílias tiveram sua origem e evoluíram graças a essa nobre indústria. E em Newbury conta-se que o famoso Jack de Newbury era um industrial tão grande quando o rei Jaime encontrou os seus vagões carregados de tecidos indo para Londres, e soube de quem eram. Disse, se a história é verdadeira, que esse Jack de Newbury era mais rico do que ele rei. Esse famoso Jack de Newbury era uma figura importante porque, ao contrário dos outros, que levavam matéria-prima para os artesãos trabalharem em suas casas, ergueu um edifício próprio, com mais de 200 teares, e no qual cerca de 600 homens, mulheres e crianças trabalhavam. Isso ocorreu em princípios do século XVI. Foi ele o precursor do sistema de fábricas que surgiria 3 séculos mais tarde. Newbury e os intermediários que levavam a matéria-prima para os artesãos trabalharem em suas próprias casas eram capitalistas. A eles pertencia o tecido. Vendiam-no no mercado e guardavam os lucros. O mestre artesão e os jornaleiros por ele empregados eram assalariados. Trabalhavam em suas casas. Dispunham de seu tempo. Eram os donos das ferramentas, embora isso nem sempre ocorresse. Mas já não eram independentes, não tinham a matéria-prima, que lhes era trazida pelos intermediários, pelos industriais. Também havia exceções, alguns mestres faziam sua própria matéria-prima. Eram apenas trabalhadores tarefeiros, que não negociavam diretamente com o consumidor. Essa função lhes havia sido tomada pelos capitalistas industriais. Estavam reduzidos apenas a manufatores, no sentido preciso da palavra, mano, a mão mais factura, ação de fazer, fazer com a mão. No sistema de corporações, que surgira com a economia urbana, o capitalista tinha apenas um pequeno papel. Com o sistema de produção doméstica, surgido com a economia nacional, o capital passou a ter papel importante. Era necessário muito dinheiro para comprar a matéria-prima para muitos trabalhadores. Era necessário muito dinheiro para organizar a distribuição dessa matéria-prima e sua venda como produto acabado, mais tarde. Era o homem do dinheiro, o capitalista, que se tornava o orientador, o diretor do sistema de produção doméstica. A maior procura significava a reorganização, em bases capitalistas, das indústrias pesadas que necessitavam de instalações caras. Um bom exemplo disso está na mineração de carvão no século XVI, na Inglaterra. Os veios superficiais se esgotaram, e foi necessária a mineração profunda. Isso representava o investimento de grande soma de dinheiro, e a entrada em cena do capitalista. Também na mineração de metais foi preciso muito dinheiro para atender à procura de ferro, cobre etc. necessários à indústria, bem como para o fornecimento aos exércitos em guerra. Tão grandes eram as somas requeridas pelas indústrias do metal que grupos de capitalistas organizaram companhias por ações para levantá-las. Isso se fizera antes para as aventuras comerciais, agora, começava a ser feito na indústria. Com a descoberta de terras até então desconhecidas, era natural que indústrias completamente novas, como a refinação de açúcar, a do tabaco etc., surgissem. Os governos concediam monopólios aos que ousavam arriscar seu dinheiro nessas novas empresas. As novas indústrias foram, desde o início, organizadas como bases capitalistas. Do século XVI ao XVIII os artesãos independentes da Idade Média tendem a desaparecer, e em seu lugar surgem os assalariados, que cada vez dependem mais do capitalista mercador intermediário empreendedor. É útil fazermos um sumário das fases sucessivas da organização industrial. 1. Sistema familiar. Os membros de uma família produzem artigos para seu consumo, e não para a venda. O trabalho não se fazia com o objetivo de atender ao mercado. Princípio da Idade Média. 2. Sistema de corporações. Produção realizada por mestres artesãos independentes, com 2 ou 3 empregados, para um mercado pequeno e estável.
Os trabalhadores eram donos tanto da matéria-prima que utilizavam como das ferramentas com que trabalhavam. Não vendiam o trabalho, mas o produto do trabalho. Durante toda a Idade Média. 3. Sistema doméstico. Produção realizada CM casa para um mercado em crescimento, pelo mestre artesão com ajudantes, tal como no sistema de corporações. Com uma diferença importante: os mestres já não eram independentes. Tinham ainda a propriedade dos instrumentos de trabalho, mas dependiam, para a matéria-prima, de um empreendedor que surgira entre eles e o consumidor. Passaram a ser simplesmente tarefeiros assalariados. Do século XVI ao XVIII. 4. Sistema fabril. Produção para um mercado cada vez maior e oscilante, realizada fora de casa, nos edifícios do empregador e sob rigorosa supervisão. Os trabalhadores perderam completamente sua independência. Não possuem a matéria-prima, como ocorria no sistema de corporações, nem os instrumentos, tal como no sistema doméstico. A habilidade deixou de ser tão importante como antes, devido a um maior uso da máquina. O capital tornou-se mais necessário do que nunca. Do século XIX até hoje. Uma palavra de advertência: pare, olhe e escute. O sumário acima é uma orientação, não um evangelho infalível. Seria perigoso aceitá-lo como completo. Não é. Utilizado com reservas, poderá ser útil. Tomado como verdade absoluta, poderá levar-nos a muitos erros. Seria um erro, por exemplo, acreditar, como o sumário sugere, que todas as indústrias atravessaram essas 4 fases sucessivas. Isso ocorreu a algumas, mas não a todas. Novas indústrias surgiram já na 3ª fase. Outras pularam várias. As épocas mencionadas são apenas aproximações. Quando uma fase predominava, já mostrava indícios de decadência, e as sementes da nova fase começavam a brotar. Assim, no século XIII, quando as corporações estavam no auge, surgiram exemplos do sistema doméstico no norte da Itália. Da mesma forma, exemplos do sistema fabril, quase que tal como o conhecemos hoje, já eram evidentes no período que o sumário atribui ao sistema doméstico. Lembre-se o leitor de Jacques de Nevbury, no século XVI. O contrário também ocorreu. O predomínio de qualquer estágio de desenvolvimento industrial não significa o desaparecimento total do estágio precedente. O sistema de corporações perdurou muito depois de ter aparecido o sistema doméstico. Talvez a melhor prova de que uma fase continua existindo durante muito tempo, dentro da fase seguinte, nos é proporcionada pela citação seguinte sobre o trabalho doméstico, ou seja, o sistema doméstico. Um levantamento do trabalho doméstico realizado para a indústria de metal pré-fabricado. Os produtos incluem ganchos, colchetes, alfinetes de segurança, alfinetes de cabeça e botões de metal. A colocação de cordões ou arames às etiquetas é outra operação realizada por alguns dos trabalhadores domésticos pesquisados. A família média trabalha, portanto, um total de 35 homens/hora por semana, pelo que recebe $1,75, casas superlotadas, sujas em mau estado, roupas esfarrapadas, e reclamações frequentes sobre a comida insatisfatória, tanto na quantidade como na qualidade, caracterizam os lares pesquisados. Crianças de menos de 16 anos trabalhavam em 96 das 129 famílias estudadas, metade delas tinha menos de 12 anos. 34 tinham 8 anos e menos, e 12 tinham menos de 5 anos. Distribuição das crianças empregadas, segundo a idade. Chocante, não é? Pensar CM crianças de 2 e 3 anos trabalhador. Será isso um relatório sobre o sistema doméstico entre os séculos XVI e XVIII? Na verdade, não. Qual a época e o local das condições acima descritas? Época: agosto de 1934. Local: Connecticut, Estados Unidos. Capítulo 11. Ouro, grandeza e glória. O que é que faz rico um país? O leitor tem alguma sugestão? Faça uma lista desses elementos e veja se correspondem ao que pensavam os homens inteligentes dos séculos XVII e XVIII.
Estavam eles muito interessados no assunto porque pensar em termos de um Estado nacional, de todo um país ao invés de uma cidade, apresentava novos problemas. Era preciso considerar não o que seria melhor para a cidade de Southampton ou a cidade de Lyons ou a cidade de Amsterdã, mas o que seria melhor para a Inglaterra, a França ou a Holanda. Queriam transferir para o plano nacional os princípios que haviam tornado as cidades ricas e importantes. Tendo organizado o estado político, voltaram suas atenções para o estado econômico. As coisas que escreveram e as leis que defenderam tinham, todas, um conteúdo nacional. Os governos aprovaram leis que, no seu entender, trariam riqueza e poder a toda a nação. Na busca de tal objetivo, mantinham o olho em todos os aspectos da vida diária e deliberadamente modificavam, moldavam e regulavam todas as atividades de seus súbitos. As teorias expressas e as leis baixadas foram classificadas pelos historiadores definidamente como sistema mercantil. Na verdade, porém, não constituíam um sistema. O mercantilismo não era um sistema em nosso sentido da palavra, mas antes um número de teorias econômicas aplicadas pelo Estado num momento ou outro, no esforço para conseguir riqueza e poder. Os estadistas se ocupavam do problema não porque lhes agradasse pensar nele, mas porque seus governos estavam sempre extremamente interessados na questão, sempre quebrados e precisando de dinheiro. O que torna rico um país não era, portanto, uma pergunta ociosa. Era coisa real. E tinha de ser respondida. A Espanha foi, no século XVI, talvez o mais rico e poderoso país do mundo. Quando os homens inteligentes de outros países perguntavam a razão disso, julgavam encontrar as respostas nos tesouros que ela recebia das colônias. Ouro e prata. Quanto mais tivesse, tanto mais rico o país seria, o que se aplicava às nações e também às pessoas. O que fazia as rodas do comércio e indústria girarem mais depressa? Ouro e prata. O que permitia ao monarca contratar um exército para combater os inimigos de seu país? Ouro e prata. O que comprava a madeira necessária para fazer navios, ou cereal para as bocas famintas, ou a lã que veste ao povo? Ouro e prata. O que tornava um país bastante forte para conquistar um país inimigo, que eram os nervos da guerra? Ouro e prata. A posse de ouro e prata, portanto, o total de barras que possuísse um país, era o índice de sua riqueza e poder. A maioria dos autores da época se apega à ideia de que um país rico, tal como um homem rico, deve ser um país com muito dinheiro. E juntar ouro e prata num país deve ser a mais rápida forma de enriquecê-lo. Já em 1757 Joseph Harris, no ensaio Pour Monrer Anticon, escrevia: ouro e prata, por muitas razões, são os metais mais adequados para acumular riqueza. São duráveis, podem ser transformados de qualquer modo sem prejuízo, e de grande valor em proporção ao volume. Sendo o dinheiro do mundo, representam a forma de troca mais imediata para todas as coisas, e a que mais rápida e seguramente se aceita em pagamento de todos os serviços. Já que os governos acreditavam nessa teoria de que quanto mais ouro e prata houvesse num país, tanto mais rico este seria, o passo seguinte era óbvio. Baixaram-se leis proibindo a saída desses metais do país. Um governo após outro tomou essa medida, e as leis contra a exportação de ouro e prata tornaram-se comuns. Eis uma delas, na Inglaterra. Ordena-se pela autoridade do parlamento, que ninguém leve, ou faça levar, para fora deste reino ou Gales, ou qualquer parte do mesmo, qualquer forma de dinheiro da moeda deste reino, ou de dinheiro, e moedas de outros reinos, terras ou senhorias, nem bandejas, vasilhas, barras ou joias de ouro guarnecidas ou não, ou de prata, sem a licença do rei. As notícias enviadas pelos agentes dos Fugers ao Banco Central da Casa podem ser comparadas às da Société Presse, hoje. Em todos os pontos importantes eram colocados correspondentes que transmitiam notícias sobre os grandes acontecimentos tão logo deles tomavam conhecimento. Eis algumas amostras do noticiário dos Fugers. Veneza, 13 de dezembro de 1596. O rei da Espanha ordenou severamente que nenhum ouro ou prata seja exportado do reino, ou usado com objetivos de comércio.
Roma, 29 de janeiro de 1600. O camarista papal mandou avaliar novamente todas as moedas de prata, locais e estrangeiras, decretando que no futuro ninguém poderá levar para fora daqui mais de 5 coroas. Tais medidas podiam conservar no país o ouro e a prata existentes nele. E países que dispunham de minas dentro de suas fronteiras, ou que, como a Espanha, tinham sorte de possuir colônias com ricas minas de ouro e prata, podiam aumentar constantemente suas reservas de metais. Mas como se haviam os países que não dispunham de nenhum desses recursos? Como poderiam enriquecer, supondo, como faziam alguns mercantilistas, que o dinheiro significava riqueza? Para tais países, os mercantilistas ofereciam uma solução feliz. Uma balança de comércio favorável era a sua resposta. Que se entendia por balança de comércio favorável? No trabalho de 1549, intitulado Policies e Reducitis Real of England a Prosperou, Vealt and State, encontramos a resposta. A única maneira de fazer com que muito ouro seja trazido de outros remos para o tesouro real é conseguir que grande quantidade de nossos produtos seja levada anualmente além dos mares e menor quantidade de seus produtos seja para cá transportada. Se isso puder ser feito, não será impossível nem improvável mandar para além mar anualmente CM mercadorias, o valor de 1.100.000 libras, e receber de volta, em todos os tipos de mercadorias, apenas o valor de 600.000 libras. Não se segue necessariamente que receberíamos então as outras 500.000 libras, seja em ouro ou em moeda inglesa. Os países poderiam aumentar sua reserva de ouro dedicando-se ao comércio exterior, diziam os mercantilistas, tendo sempre a cautela de vender aos outros mais do que deles compravam. A diferença no valor de suas exportações, em relação às importações, teria de ser paga em metal. A Companhia Inglesa das Índias Orientais tinha em seus estatutos uma cláusula que lhe dava o direito de exportar ouro. Quando no século XVII muitos panfletários atacaram-na por enviar riquezas para fora da Inglaterra, Thomas Moon, um dos diretores, defendeu a companhia no livro famoso, intitulado England, Treasury Before Trade. O título indica a essência da defesa. Moon argumentava que embora a companhia realmente enviasse ouro e prata ao Oriente para a aquisição de mercadorias, essas mercadorias eram reexportadas da Inglaterra para outros países, ou nelas trabalhadas e mais tarde revendidas além mar. Em ambos os casos, mais dinheiro voltava à Inglaterra, o que justificava a exportação dos metais preciosos. Argumentava ainda que o modo realmente importante de aumentar a riqueza do Estado era vender aos países estrangeiros mais do que deles se comprava, mantendo uma balança de comércio favorável. O recurso comum, portanto, para aumentar nossa riqueza e tesouro é pelo comércio exterior, no qual devemos observar esta regra. Vender mais aos estrangeiros, anualmente, do que consumimos de seus artigos, porque a parte de nosso estoque que não nos for devolvida em mercadorias, deverá necessariamente ser paga em dinheiro. Qualquer medida que tomemos para obter a entrada de dinheiro neste reino, este só permanecerá conosco se ganharmos na balança de comércio. O negócio, portanto, era exportar mercadorias de valor, e importar apenas o que fosse necessário, recebendo saldo em dinheiro sonante. Isso significa estimular a indústria por todos os meios possíveis, porque seus produtos valiam mais que os da agricultura, e portanto obteriam mais dinheiro nos mercados estrangeiros. E o que era também importante, ter indústria produzindo as coisas de que o povo necessitava significava não ser necessário comprá-las do estrangeiro. Era um passo na direção da balança de comércio favorável, bem como no sentido de tornar o país autossuficiente, independente de outros países. Os países começaram, portanto, a se ocupar do importante problema de qual a melhor forma de ajudar as velhas indústrias a prosperarem e estimular a organização de novas. Na Baviera de Maximiliano I, em 1616, foi nomeada uma comissão especial para examinar a questão.
Resolve-se que pessoas especiais sejam nomeadas, que em dias fixos da semana se reunirão para diligentemente discutir e deliberar os meios pelos quais mais comércio e ofício serão exercidos no país, e como poderão continuar existindo com utilidade. Quais os meios imaginados por essa comissão, e outras semelhantes em vários países, para fomentar a indústria? Foram muitos. Houve, por exemplo, os prêmios dados pelo governo pelos produtos manufaturados para exportação. Se o leitor fosse fabricante de facas e recebesse de seu governo uma soma de dinheiro para cada dúzia de facas exportada, naturalmente tentará fabricar um número sempre maior desse artigo. E os fabricantes de chapéus, mantas, munições, linho etc., provavelmente pensariam da mesma forma. Os prêmios governamentais sobre a produção destinavam-se a estimular a manufatura. O mesmo ocorre com a tarifa protetora. Essa tarifa, cuja finalidade foi proteger as indústrias nascentes e ainda na infância, é um recurso tão antigo como os mercantilistas, provavelmente mais velho ainda. Eis aqui um pedido de ajuda de uma indústria nascente, feito na Inglaterra muito antes de nascer o criador dessas tarifas na América, Alexander Hamilton. Creio ter, senhor, demonstrado que a manufatura do linho está apenas em sua infância na Grã-Bretanha e Irlanda, e portanto é impossível para nosso povo vender tão barato métodos novos e melhores. Na França, Colbert organizou institutos de educação técnica, mantidos pelo Estado, bem como fábricas administradas também pelo Estado. Na Baviera, em fins do século XVI, as fábricas estatais de tecidos empregavam 2.000 operários. Tais fábricas deviam servir de modelos, inspiração, laboratório. Era nessas empresas em grande escala, não sujeitas a restrições das corporações, que se podiam realizar livremente experiências e progresso, difíceis para o artesão isolado. Mas embora difícil, não era impossível. O Estado estava sempre pronto a estimular a indústria, subsidiando-a diretamente ou de qualquer um dos modos já mencionados. As indústrias têxteis francesas, quando Colbert estava no governo, receberam cerca de 8 milhões de libras de subsídios, de um tipo ou de outro. É um grupo que pretendia fundar uma fábrica para a manufatura de seda e tecido de ouro e prata. Na França do século XVII, o governo concedeu muitos privilégios de valor, bem como ajuda direta em dinheiro. Um dos principais meios de atingir essa finalidade o bem-estar comum de nossos súditos é o estabelecimento de artes e manufaturas, com a esperança de que proporcionem enriquecimento e progresso a este reino, para que não tenhamos mais de procurar nossos vizinhos como se fôssemos mendigos, buscando aquilo que não temos, e também porque é um meio fácil e bom de limparmos nosso reino dos vícios da ociosidade, e a única forma pela qual deixaremos de ter de mandar para fora do reino o ouro e a prata para enriquecer nossos vizinhos. Faz uma relação de nomes, estipulando o prazo de 12 anos. Durante o dito tempo ninguém mais, na mencionada cidade de Paris, pode ter ou montar as ditas fábricas a menos que seja com sua permissão e consentimento, e a fim de ajudá-los no grande investimento necessário a esse estabelecimento, concedemos aos ditos industriais a soma de 180.000 libras, que lhes será atribuída sem qualquer demora, soma essa que conservarão por 12 anos sem pagamento de juros, e no fim desse tempo serão chamados a nos devolver apenas 150.000 libras, e as 30.000 restantes lhe serão dadas como prêmio em consideração das enormes despesas que compreendemos serem necessárias e que terão de fazer, por seu risco, a fim de montar o dito estabelecimento. Esse édito apresenta outra vantagem ressaltada pelos mercantilistas em seus argumentos a favor do fomento da indústria. Assinalam continuamente que o crescimento da indústria não só representava um aumento nas exportações, que por sua vez ajudava uma balança de comércio favorável, mas também provocava aumento de emprego. T. Manley, escrevendo em 1677, dizia que uma libra de lã, manufaturada e exportada, é mais interessante para nós, porque emprega nossa gente, do que 10 libras exportadas em bruto por 2 vezes o preço atual. 3. No período em que os mendigos e desempregados constituíam um problema e custavam boas somas na assistência social, tal argumento tinha valor considerável.
Para o rei, que se preocupava com o bem de seu povo, para os pensadores mercantilistas, que acima de tudo estavam interessados em consolidar o poder e a riqueza nacionais, a necessidade de manter em boa forma os homens do país, a carne de canhão, era evidente. Portanto, a indústria que lhes desse emprego devia ser estimulada. Dedicou-se também grande atenção à produção de cereais, para assegurar alimento ao povo, para que estivesse forte, quando chegasse a guerra. Era evidente a todos que um abastecimento adequado de alimentos tinha a maior importância no caso de uma guerra, e por isso a Inglaterra concedia prêmios para estimular a produção de cereais. Uma nação autossuficiente em alimentos durante uma guerra, e dispondo de combatentes fortes e bem alimentados, era um dos principais objetivos das várias leis sobre cereais baixadas nos diferentes países. Combatentes. Tempos de guerra. Quem pensasse nesses termos naturalmente se preocuparia com o número e a qualidade dos navios, necessários tanto para defender a pátria como para atacar um país inimigo. E assim como julgavam que o fomento da indústria era vital para uma balança de comércio favorável, os mercantilistas também consideravam essencial a construção de uma marinha mercante, pelo mesmo motivo. Os governos davam ênfase, na proporção de seu interesse pelo comércio exterior, à importância de recursos marítimos adequados para transportar seus produtos industriais a outros países. Voltavam sua atenção, portanto, para o estímulo à navegação com o mesmo zelo demonstrado no fomento da indústria. Os construtores de navios recebiam prêmios governamentais. Os produtos necessários à indústria naval, alcatrão, piche, madeiras fortes etc., eram buscados e com isso, ditar o preço, grande número de irlandeses se empobreceu. Dessa forma, a política mercantilista teve seu papel na luta dos irlandeses pela independência do domínio britânico, tal como ocorreu na América. Certos produtos americanos, como tabaco, arroz, anil, mastros, terbitina, alcatrão, piche, pele de castor, ferro em bruto, a lista aumentava com o tempo, tinham de ser enviados apenas para a Inglaterra. Os ingleses desejavam tais coisas para si, para suas indústrias. E quando não podiam consumi-las, reexportavam-nas, com lucro. Tabaco da Virgínia para mercadores ingleses, mas para fabricantes de rapé franceses, ao invés de tabaco da Virgínia diretamente, mas para fabricantes franceses de rapé. A chave para compreender o atrito surgido entre a metrópole e as colônias está no fato de que enquanto a metrópole julgava que as colônias existiam para ela, estas julgavam que existiam para si mesmas. Sir Francis Bernard, governador real de Massachusetts, deixou bem clara a noção da relação entre metrópole e colônias. Os dois grandes objetivos da Grã-Bretanha em relação ao comércio americano devem ser: 1. Obrigar seus súditos americanos a comprar apenas na Grã-Bretanha todas as manufaturas e mercadorias europeias que ela lhes puder fornecer. 2. Regular o comércio exterior dos americanos de tal forma que os lucros dele oriundo se centralizem finalmente na Grã-Bretanha, ou sejam aplicados à melhoria de seu próprio império. Eis uma afirmação clara de que as colônias existiam apenas para ajudar a metrópole em sua luta pela riqueza e pelo poderio nacional. Isso ocorria não só na Inglaterra, mas na França, na Espanha, em toda a metrópole da era mercantilista. É importante lembrar isso. É também importante lembrar que riqueza nacional e poderio nacional são frases ocas. Uma coincidência interessante serem as medidas sugeridas por muitos autores como as melhores para tornar nosso país rico, também as mais indicadas para torná-los, e a sua classe, ricos. Isso não significa que oferissem lucros diretos. Nada disso. Era natural, apenas, que identificassem seus interesses com os de todo o país. Em nenhuma época, talvez, foi mais evidente a ligação entre o interesse econômico e a política nacional. O leitor se lembrará das dores de cabeça que os reis tiveram para levantar dinheiro. Não havendo um sistema de impostos amplo e bem desenvolvido, não podiam nunca ter certeza de conseguir o dinheiro de que precisavam, no momento justo. O tesouro não podia contar com o afluxo permanente de dinheiro.
Era por isso que o rei arrendava sua receita a coletores de impostos que lhe pagavam adiantadamente, e arrancavam todo o centavo que podiam dos pobres contribuintes. Era por isso que o rei vendia postos aos mais ricos e concedia monopólio por altas somas. Era por isso que, por menos que quisesse, era obrigado a vender terras da coroa. Era por isso que se via obrigado a pedir empréstimos aos banqueiros e mercadores. Era por estarem sempre em dificuldades monetárias que os governos davam tamanha importância ao amontoamento de metais preciosos. E como acreditavam também que o tesouro podia ser obtido pelo comércio, era natural considerarem os interesses do Estado e da classe de mercadores ou comerciantes como idênticos. Foi assim que o Estado tomou como sua tarefa principal o apoio e estímulo ao comércio e a tudo que se relacionasse com ele. Foi pelo comércio que o Estado se tornou grande, e conseguiu sua cota na expansão dos negócios e territórios. O mercantilismo era o regime dos mercadores. Os mercantilistas acreditavam que, no comércio, o prejuízo de um país era lucro de outro, isto é, um país só podia aumentar seu comércio às expensas de outro. Não consideravam o comércio como algo que proporciona benefício mútuo, uma troca vantajosa, mas como uma quantidade fixa, da qual todos procuravam tirar a maior parte. O autor que, no século XVIII, escreveu The Dictionary of Trade and Commerce assim se expressou sobre o assunto: parece haver apenas uma limitada quantidade de comércio na Europa. Suponhamos que no comércio da indústria de la Inglaterra seja o canal exportador e fornecedor no valor de 15 milhões. Se, em qualquer ano, ela fornecer 20 milhões, isso se fará a expensas e diminuição das vendas dos outros. E Colbert escreveu a M. Pompone, embaixador francês em Haia, em 1670, como o comércio e a manufatura não podem diminuir na Holanda sem passar às mãos de algum outro país, não há nada mais importante e necessário para o bem geral do Estado que, ao mesmo tempo em que vemos crescer nosso comércio e indústria dentro do nosso reino, vejamos também sua diminuição real e efetiva nos estados da Holanda. Vemos que a crença de que não há nada mais importante e necessário para o bem geral do Estado do que a redução do comércio e indústria de um Estado rival só poderia levar a uma coisa: guerra. O fruto da política mercantilista é a guerra. A luta pelos mercados, pelas colônias, tudo isso mergulhou as nações rivais numa guerra após outra. Algumas foram travadas abertamente como guerras comerciais. O objetivo de outras foi disfarçado com nomes pomposos, como acontece frequentemente ainda hoje. Mas dizia o arcebispo de Canterbury em 1690, que em todas as lutas e disputas que nos últimos anos ocorreram nesta parte do mundo, julgo que, embora alegassem objetivos altos e espirituais, o fim e o objetivo verdadeiro era o ouro, a grandeza e a glória secular. Tomemos a última frase do arcebispo: ouro, grandeza e glória, como um resumo preciso do que buscavam os mercantilistas.